Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, né? Mais um vídeo aí para minha lista de vídeos, né? Histórias e perrengues, né? E a minha mulher, ela resgatou um vídeo antigo aí, lá das galerias dela, né? E aí ela, tipo assim, falou pra mim: olha, não, faz aquele vídeo daquele dia lá, tal, né? Porque eu basicamente já tinha esquecido disso já, né? Nessa época eu já era youtuber, já era. Mas eu não pensei em fazer um vídeo sobre aquilo, né? Se não me engano, naquela época eu ainda não tinha essa lista sobre histórias e perrengues, né? Então, não me passou pela cabeça em fazer um vídeo sobre isso, né? E aí, então, no caso, agora que já que eu tenho a lista, então não custa nada contar pra vocês essa história. Mas antes de tudo mais, eu pedi pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lá me concentro de criar novos conteúdos, né? Uma coisa que eu acho que é boa pra vocês, né? O pessoal fica feliz quando isso acontece. É que essa história, ela vai ser meio curta, né? Então, o vídeo não vai ser muito comprido, né? De qualquer forma, eu sempre tento fazer os vídeos da história e perrengue sempre menores do que 30 minutos. Mas eu imagino que essa história vai ser muito mais curta que isso, né? Então, você que começou a assistir agora, pode ficar tranquilo, né? Você não vai ficar muito preso muito tempo nesse vídeo. Bom, então deixa eu ir direto meio que ao assunto, né? Basicamente, então, para vocês entenderem um pouco do contexto, né? Era um dia onde eu tinha saído com minha esposa. Eu não lembro se tinha mais alguém, eu acho que não, acho que estava só eu e ela, né? E a gente tinha ido comer alguma coisa, né? Ali em Shimotsua, né? E a gente foi comer num lugar ali que não tem estacionamento, as lojas, né? Mas tem um estacionamento pago perto, né? E bom, apesar de ser pago, você vai ali na guarita e aí eles têm contrato no caso, né? Aí você pega um papelzinho lá que depois você, pedindo pra loja que você foi carimbar, você tem até 2 horas de desconto, né? Tipo, fica de graça e tal. Então, ou seja, eu parei nesse estacionamento, né? Eu parei, desci do carro e tava indo em direção à guarita, quando do nada, uma velhinha de carro, ela meio que assim, chega assim com o carro assim perto de mim e para o carro, desce rapidinho do carro e começa a gritar, a falar, né? Onissan, né? Onissan significa mocinho, né? Tal, né? Que na verdade Onissan é irmão, né? Se você for pensar, mas imagina, uma senhora vai falar para mim irmão? Não. É que eles também falam isso para pessoas mais jovens, então tipo, do que eles. Então tipo, Onissan, né? Que nem você fala o mocinho, né? Tipo tal, né? E aí então, no caso, né? Ela chega, né? Mocinho, né? E eu, assustado, eu olho pra ela, né? E começo a tentar entender o que aconteceu. Né? Por que minha mulher tinha o vídeo? Eu acho que minha mulher também se assustou, porque é a primeira vez que isso acontece. Imagina, do nada alguém chega com o carro perto de você, sai descendo do carro, vai na sua direção falando pra você: ah, você, tipo, né? Então eu acho que ela se assustou com aquilo e ela fez uma coisa que ela não tá acostumada, que é o quê? Começou a filmar, né? Não sei se ela achou que alguma coisa ruim aconteceu, tal, né? Então a senhora chegou ali, né? Onissan, né? E aí ela me falou assim na hora, né? Tasquete, né? Tasquete, que significa me ajuda, né? Só que isso dá a impressão que, sei lá, alguém tá morrendo, alguém tá tendo um infarto, sabe? Ela chegou nesse nível, né? E eu fiquei realmente assustado. E aí, então eu fui tentando entender, fui me aproximando dela. O que aconteceu, né? E aí, nesse momento, mais ou menos, que eu já tava chegando perto do carro, porque ela me levou até ali perto da porta do motorista e tal. Aí eu abri a porta do motorista pra entender. Quer dizer, ela deixou a porta aberta, né? E ela parou no meio da rua, entendeu? No meio da rua, assim, no meio do que seria a rua do estacionamento, né? Onde os carros circulam, né? Então, tipo, imagina, ela parou ali de qualquer jeito e abriu a porta do motorista e desceu e veio falar comigo. E aí depois me levou até ali a porta do motorista. E foi nesse momento que a mulher começou a filmar. E aí, então, antes de eu explicar exatamente ali o que estava acontecendo, primeiro vocês assistem o vídeo e tentam entender aí por vocês mesmos. Quem entende japonês vai entender logo de cara, né? Quem não entende japonês vai logo depois do vídeo, já vai conseguir entender o que aconteceu, porque eu vou explicar. Então fiquem aí com o vídeo. ちょっと呼びけてね、そしたらね、
あそこはね、ここが通って一回おっしゃってね、よじけたんです。もう本当にピカピカやっちゃって、それね、ああ、これね。これを私が押したの。そうです。それ使ったことないもんで、ごめん、ありがとう。なんかこういう、よじけた表紙にこうね、よかったです。よかったです、ありがとう。何かあった時使うので、例えばこうね、注意してくださいみあんまたいな。り使わないからそこの操作を知らないの。10年くらい乗ってる車なのに。ごめんなさい、レンジ止めて。全然大丈夫です。あそこのエアコンの出口の間のやつですから。赤い三角ね。そうです。ありがとうございました。直していうか、あ、そうそう、シートを動かしたので。わかりました。大丈夫ですか？早く短いで。お世話様でした。助かりました。お世話様。いや、できなかったりしててダメだわ。ありがとうございます。Pronto, gente. E aí, então, como vocês puderam ver ali, né, no vídeo, a velhinha, ela tava desesperada, né? E aí ela tava explicando, falei assim, eu meio que tropiquei ali dentro do carro e meio que mexi em alguma coisa e tal. Ela tava falando um monte de coisa, né? E aí eu peguei, entrei e ela tava, porque o carro tá estranho, ele tá piscando ali um negócio e tal. Eu peguei, olhei pro carro assim, tava tentando entender o que ela tava reclamando, né? E eu já vi, não é a primeira vez, já teve outras vezes que as pessoas me pararam pra me pedir ajuda, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa, tava tudo travado o carro dela, né? Tava travado o câmbio, se não me engano, né? E aí a pessoa não conseguia mexer o câmbio e tal, né? O câmbio de marchas automático. Aí eu peguei, entrei no carro, né? Tipo, fui mexendo ali o volante, porque às vezes o volante trava e ele atrapalha, né? E aí nisso eu consegui mexer. Então, tipo, eu já ajudei pessoas a resolver vários probleminhas desse tipo, né? E aí então eu pensei, a velha fez alguma coisa no carro, né? Vamos ver o que ela fez, né? Pra ajudar ela. Aí ela tava lá falando, não sei o que, e ela explicando que eu tropiquei lá, fui mexendo, não sei o que. E aí começou a piscar uma luz e tal. Aí eu peguei, abri, puxei o banco, sentei. Na hora que eu sentei, eu vi a luz piscando. Era o pisca-alerta. Aí eu falei pra velha, né? Falei assim, é isso aqui? Ela, eu mexi nisso daí, né? Eu falei assim, sim, eu acho que, bom, você mexeu, né? Porque não tem outro jeito de ligar o pisca-alerta, né? Aí eu já desliguei ela, que bom que você desligou, não sei o que lá, né? Eu já tenho esse carro há 10 anos, nem sabia como mexer nisso. E eu falando pra ela, né, isso aí você usa quando você, né, precisa, tipo, falar alguma coisa, tipo, tome atenção, cuidado comigo, cuidado tal, né? Então você aperta aqui e tal, né? E aí você usa. Eu não sabia, eu nunca usei isso na vida tal, né? O que de certa forma dá até um medo, né? Você pensar, nossa, a pessoa nunca usou o pisca-alerta, né? Tem tantos momentos aí importantes na vida que a gente precisa usar o pisca-alerta, né? Mas senhora de idade, né? Faz parte, né? E aí então resolvi o problema dela, né? E resolvendo o problema dela, ela meio que tipo assim, ficou muito agradecida e tal, né? E aí eu fui comer feliz, pensando, fiz minha boa ação de hoje, né? Mas foi uma coisa interessante, foi uma coisa engraçada, né? E eu acho bem legal isso. Às vezes a gente pensa, né? Tipo, num país como o Japão, que, né? Bom, muita gente fala, no Japão tem discriminação, tem preconceito. É claro que tem, né? Mas ele tem num nível muito menor do que no Brasil, na minha opinião. Mas existe, obviamente existe, né? Hoje em dia a gente está passando por um momento um pouco mais complicado, onde está tendo um extremismo maior na internet, né? Então tá tendo um grupo que odeia estrangeiros de maneira geral, né? Mas eles são poucos, por assim dizer. Esse nível são poucas pessoas, não são tantas assim. A maior parte das pessoas são meio que, como é que fala? Indiferentes aos estrangeiros. Eles estão um pouco se lixando. Eles não têm interesse em você, não quer saber nada de você. Tipo assim, você vive sua vida, eu vivo a minha. A maioria deles é assim. Mas é legal quando a pessoas como essa senhorinha, tipo, do nada, elas não querem saber se você é estrangeiro, se é, né, japonês. Ela não se preocupou com isso, ela só queria ajuda, né? Que ela estava num momento de complicação ali. E ela me pediu ajuda, tal, eu ajudei, ela me agradeceu, né? Eu imagino que no caminho ela percebeu que eu não era japonês, mas tipo, ajudei ela, né? E aí então foi muito gostoso essa interação. E aí então, no caso, principalmente eu queria compartilhar com vocês isso, né?
Até porque além de ser uma historinha, né, básica, mas tem vídeo, né, que mostra mais ou menos ali como é que foi o momento e tal. Então achei que realmente ia ser bem interessante pra vocês, sem contar que minha mulher tava me enchendo o saco pra pôr essa história aí, né, já que ela fez o vídeo. Mas bom, gente, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E antes de eu fechar de vez, então, só vou pedir para vocês, olha, deixem aí nos comentários se você já teve alguma experiência parecida, alguma coisa que te pediram ajuda assim, do nada e você ajudou, né? Deixa aí embaixo para compartilhar aí com o pessoal, para eu também poder ler. Eu sempre leio os comentários, tá ok? Então, realmente gostaria muito de saber a história de vocês também. Então, sem mais o que dizer, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!